E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o tema Orem Assim. Hoje eu quero compartilhar com você sobre 7 princípios fundamentais na oração. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dar 2 avisos muito importantes que eu não posso deixar de falar com vocês. Primeiro aviso importante, gente. Próximo sábado estará conosco, já foi avisado aqui, o pastor Paulo Borges. Queridos, eu faço um apelo à igreja, de verdade. O pastor Paulo Borges é um pastor de uma grande igreja em Goiás. Ele é muito conhecido na internet também, está sempre lá no meio do Douglas Gonçalves, lá do Jesus Cop. Então ele está pregando, ele é muito conhecido, é um homem assim, de uma palavra, ele é fora da curva, de verdade, em termos de conhecimento, de revelação. E ele vai estar com a gente sábado às 4 da tarde. Primeiramente o convite é para a liderança, porque vai estar assim, mas a gente está abrindo para a igreja, para quem quiser ficar mais um tempo ali para ouvir um pouquinho a palavra do Senhor, e aí sim, venha para anotar, porque é muita coisa, e às vezes até é difícil acompanhar o raciocínio dele, mas é muito rico, é muito conhecimento. Então vai estar com a gente 4 da tarde, e depois vai estar pregando no culto à noite. Tá bom? Vai estar junto com ele, vai estar vindo junto com ele o pastor Silfarne do Brasil, vai estar com a gente também o pastor Sérgio Elias, o pastor Eli, lá também de Denver. Então, ou seja, vai ter um grupo de pastores junto com a gente, o pastor Francisco também vai estar vindo. Então, assim, vai ter uma equipe legal junto aí. Então, sábado que vem, gente, eu convite assim, chama pessoas que você conhece, crentes que você conhece, e aí, para poder estar com a gente próximo sábado, que vai ser uma grande bênção e vocês não podem perder, tá bom? Vai ser, diga você, gente, é filé mignon mesmo, tá bom? O negócio é alto, o padrão é alto de conhecimento, de revelação que esse homem tem, tá? E também não posso deixar de falar que nós iremos começar no dia 3 de abril a escola ministerial, gente. E eu digo a vocês, nós estamos quase que fechando as inscrições, porque a gente está com um limite de pessoas para poder, como as aulas serão no curso online, tá bom? Vai ser pelo Zoom, então a gente não quer também muita gente, porque isso você não tem como dialogar, crescer e fazer perguntas e ter tempo de conversar com os professores. Então, por favor, gente, se você não fez inscrição, faça com urgência, que eu estou para fechar mesmo, está quase 30 inscrições já, a gente está querendo fechar no máximo com 30 pessoas para poder fazer aí, senão, se não fizer agora, fazer só no ano que vem. Tá bom? Porque vai começar, são 2 módulos esse curso. O primeiro módulo é abril, maio, junho, o segundo módulo setembro, outubro e novembro da Escola Ministerial Básica. O ano que vem, Escola Ministerial Avançada. Tá bom? Faça isso, eu sei que vai ser um tempo tremendo já. E quem fizer inscrição já pode pagar lá no e-mail pelo Zell, escola@isaiumcc.com. Vamos lá. Feche os seus olhos, por favor, mais uma vez. Senhor, nós temos a alegria e o prazer de estar sempre na Tua presença, de caminhar contigo, Senhor, de ter a Ti como, não somente como nosso amigo, mas como nosso Senhor, que nos orienta, que dirige nossos passos, que nos esclarece a Tua palavra, que nos mostra, Senhor, por onde temos que andar e o que temos que fazer. Mas nesta noite eu quero pedir de forma especial que o Senhor fale com a gente um pouco mais, dar-nos um entendimento melhor do que é ter essa relação contigo. Dar-nos uma compreensão melhor de como nos envolver e orar da forma como o Senhor espera que a gente ore. Nos ensina, Senhor, e nos leve não somente a termos um conhecimento na Bíblia, na nossa mente, mas que isso possa gerar e alcançar nosso coração, para viver em prática isso, Senhor. Fala com a gente, eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então hoje eu quero falar sobre orem assim. Assim. Portanto, eu quero falar com você sobre, não um modelo de oração que funciona, mas eu não quero também falar de passos mágicos de como orar e tocar o coração de Deus. Isso não existe, mas eu quero falar de algumas coisas que são importantes para a vida de oração que a gente tem que ter para nós crescermos e termos respostas às orações que Deus tem para nós. Queridos, tenho sido desafiado por Deus nesses últimos anos a ser muito sincero com Deus nas minhas orações. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou muito sincero com o Senhor. As minhas orações estão carregadas de pensamentos e sentimentos. Eu não apenas faço pedidos ao Senhor, mas eu lhe conto tudo que acontece comigo, tudo que acontece na minha mente, todos os meus sentimentos,
minhas frustrações, minhas decepções, minhas alegrias, as vitórias, eu conto tudo. E eu falo com o Senhor mesmo: Senhor, estou decepcionado com o Senhor. Lógico que eu peço perdão, porque eu tenho falado isso, porque eu falei isso. Mas eu falo: Senhor, eu esperava que o Senhor fizesse isso, o Senhor não fez. Isso me entristeceu. Sabe, eu não tenho medo de falar com Deus nada. Meu amigo. E eu converso com Ele abertamente, sem nenhuma reserva. Eu sei que Ele conhece o meu e o nosso coração. Não adianta querer enganá-lo. Não adianta querer mascarar a Deus com um sentimento que você não está tendo na hora. A gente tem que ser sério com o Senhor. Dizer: Senhor, eu estou com um sentimento assim. Eu estou feliz demais pela bênção, mas também estou triste porque aconteceu isso comigo. Eu esperava que isso acontecesse assim, mas não aconteceu. Eu estou triste porque eu errei de novo, Senhor, eu pequei de novo. Senhor, eu estou feliz porque eu consegui vencer mais essa. Sim, é a conversa, abertamente com o Senhor, eu sou sincero com Ele. Alguns dias atrás, me fizeram uma pergunta muito interessante. Alguns conhecem naturalmente a nossa história, a minha, da nossa família, de como tudo aconteceu para a gente fundar a Isaio, mas me fizeram a seguinte pergunta esses dias: pastor, você gostaria de ver aquelas pessoas que te feriram e traíram lá no céu com você? Na hora eu disse: lógico que sim, eu quero o melhor para eles, e o melhor para eles é estar junto no céu com o Senhor. E naturalmente isso me deixou com um sentimento assim: estou bem, está resolvido no meu coração, e eu fiquei feliz com isso. Mas eu me lembrei que na época que tudo aconteceu com a gente, das palavras, das acusações, das maledicências, tantas coisas que a gente passou, eu e minha família, nós passamos. Até me disseram na época: pastor, se o senhor quisesse processá-los, o senhor ia conseguir processar a igreja, processar as pessoas, sabe? O senhor ia ganhar muito bem, porque caluniaram, mentiram a seu respeito, tinha tudo provas aí, e você podia ir na justiça. Eu falei: não, nós em casa sentimos de Deus, deveríamos ficar em silêncio, pois sabemos que Ele é o nosso juiz. Foi um tempo difícil para a gente, foi. Mas eu me lembro que nesse tempo foi o tempo que eu mais aprendi a orar. Foi um tempo que eu dediquei muito tempo do meu dia para orar. E a gente obedeceu ao Senhor, ficou em silêncio. Sabemos que Deus era o juiz. E algumas coisas eu posso dizer a vocês que nós aprendemos nesse tempo. Foi através da comunhão com Deus que nós conseguimos perdoar as pessoas que fizeram mal contra a gente. Porque às vezes, no nosso sentimento, isso seria difícil, mas Deus foi tão gracioso que nos encheu de amor, nos encheu de perdão, e a gente pôde repartir esse perdão, pude ligar, pude liberar perdão, pude perdoar. Sabe, isso é graça de Deus. Isso aconteceu pela comunhão com o Senhor. Pela comunhão com o Senhor. Foi através da oração, da comunhão com o Senhor, que nós vimos a provisão de Deus chegando em nossa casa, sem esperar, como a gente viu o testemunho deles aqui. É uma provisão de Deus que vem como consequência da oração que a gente também tem. Através da comunhão, a gente viu também a Isaio começando e surgindo, e hoje já é uma realidade no reino dos céus, é uma realidade na vida da igreja de muitas pessoas.
Foi através da comunhão com o Senhor que a gente entendeu que a gente pode superar conflitos, que a gente pode ser curado pelo Senhor, que a gente pode entender melhor a palavra de Deus, através da comunhão que a gente recebe força para caminhar, sempre olhando para frente, sempre olhando para frente, sempre tendo um foco como o Senhor Jesus. É na comunhão com o Senhor, na intimidade com Deus, é no relacionamento com Ele que a gente aprende essas coisas, que milagres acontecem, que provisão aparece, que cura vem, é tudo através da comunhão com o Senhor. Eu amo Jesus, eu amo meu Senhor, e eu tenho prazer de falar dele, de falar muito dele. Então eu quero dividir com vocês hoje 7 princípios fundamentais da oração. Pastor, eu aprendi isso com quem? Eu vou dizer a você o seguinte, eu tenho anotado, e eu também até procurei esses dias na internet, eu achei, tem um pastor que me impressionou, que me ensinou muitas coisas, alguns anos atrás, na verdade, bons anos atrás. É um pastor, ele foi pastor de uma das maiores igrejas do mundo, literalmente do mundo, pastor Cho, lá da Coreia do Sul. E ele falava sobre isso, ele escreveu o livro A Quarta Dimensão, sobre a oração, a chave do avivamento. Eu tenho tudo isso guardado em memória, anotei muitas coisas, eu lembrei de muitas coisas que eles falaram enquanto estava pesquisando. Senhor, eu quero falar sobre isso com a igreja. E eu achei até vídeos sobre isso, eu comecei, Senhor, eu quero falar isso com a igreja. Eu quero compartilhar com vocês esse princípio de oração que eu aprendi com esse homem, que é um homem de vitória, gente. Pensa um homem que conquistou muitas coisas no reino dos céus e que ensinou muita gente. Quero compartilhar com você. Primeiro princípio que a gente pode dividir com vocês, dentre tantos que a gente pode aprender, o primeiro deles é, anote aí porque é forte, aquiete-se diante de Deus. Primeiro princípio da oração não é falar com Deus, é ficar quieto diante de Deus. Primeiro princípio é aprender quem é que manda, quem é o Senhor, quem é que fala mais, quem é que tem a palavra final, quem é que determina as coisas. Não é você, mas é o próprio Senhor. Interessante que Salmo 46, verso 10, diz o seguinte: aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A palavra quiete-se aqui no original quer dizer deixar cair, abaixar a guarda. Olha que interessante. O Salmo está falando de quê? De quem é o Senhor? É o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele faz cessar uma guerra, Ele ergue sua voz e a terra estremece. Basta uma palavra dEle e tudo muda. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. É disso que está falando o Salmo, falando dEle. E no final disse: aquiete-se. Fica quieto diante do Senhor, Na versão NVI, que eu gosto de ler bastante, olha que fala versículos 10 e versículo 11. Parem de lutar. Ou seja, de vez da palavra quieta-se, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ou seja, parem de lutar com o Senhor, parem de lutar entre vocês, parem de lutar entre você e Deus, parem de brigar por coisas pequenas, estejam quietos, em silêncio, aquietem-se diante do Senhor, da presença de Deus. Deixe o seu orgulho cair por terra, abaixa a guarda diante de Deus, porque não adianta chegar diante dele com superioridade, achando que pode mandar em Deus, achando que você pode resolver suas coisas. Não adianta. Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele é o Deus que criou os céus e a terra, Ele é poderoso, Ele é cheio de graça e de amor, mas Ele é poder. Ele é poder. Precisamos entender que o que Jesus fez na cruz por nós nos proporcionou chegar a ter acesso ao Pai. Mas não podemos esquecer que isso me torna íntimo com Deus Senhor, com certeza, mas Ele continua sendo o Senhor. O fato de ser amigo não significa amiguinho que você pode conversar e você se achar que Ele está igual a você. Não é igual a você, não é igual a mim. Ele é Senhor. Ele me dá o direito de poder conversar abertamente com Ele, mas Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo Deus, continua sendo soberano. A vontade dEle é soberana.
E quando falamos de aquietar-se diante do Senhor, primeiramente quero dizer que a gente precisa entender que a oração é um elo de ida e volta. Orar não é somente eu falar. Orar é você falar e você se aquietar para esperar Deus falar com você. Talvez esse seja o desafio maior para muitas pessoas. Orar e esperar Deus responder. Imagina, pastor, se eu fosse perguntar assim, quanto tempo você fica em oração? Pastor, eu oro 5 minutos. Legal. Então quem sabe o desafio para essa semana é você orar 5 minutos e ficar 5 minutos em silêncio e esperar Deus falar com você. Topa? Se você ora meia hora em silêncio, topam? Entende? Porque a oração é diálogo, gente. Oração não é um monólogo em si, eu falo e acabou. Mas é Deus falar comigo. Mas pastor, como é que Deus fala comigo? Aí é outra mensagem. É outro dia que eu vou pregar. Mas Deus fala através da palavra dele, primeira coisa, fala através de pessoas, fala através de circunstâncias, fala através da dor, fala através de situações que a gente está passando. Mas enfim, a gente tem que estar aberto para ouvir Deus falar com a gente. Mas o grande desafio que Deus nos fala é o seguinte, a gente precisa se aquietar para ouvir o Senhor. E não adianta você se aquietar dirigindo o carro. Não adianta você se aquietar indo para o trabalho. Se aquietar é você parar o que está fazendo. Dá tempo para Deus responder e falar com você. Esse é um desafio que a gente faz sempre. E se olhar a vida de Jesus, Jesus caminhava e separava um momento para poder falar com o Senhor e ouvir Deus falar. A palavra de Deus diz que Jesus não fazia nada que o Pai não tinha lhe revelado antes, não tinha feito para ele antes, ou seja, ele estava seguindo como consequência, fazendo as coisas como consequência daquilo que o Pai falou. Então o que eu tenho que fazer? Aprender a construir minha vida de intimidade com o Senhor, não apenas falando com Ele, mas aprendendo a ouvir o Senhor falar com a gente. Eu preciso ter o quê? Disponibilidade para ouvir. Como que eu faço para ouvir o Senhor? Uma dica que eu descobri para mim. Se minha mente está lotada de preocupações, cheia de coisas para fazer, o que eu faço? Eu pego o meu notes ou pego um papel e anoto. Esse problema, essa conta para poder pagar, isso aqui para resolver, isso aqui para resolver. Anotei tudo. Então tá bom, agora tira da minha frente, fica aqui um pouquinho. Depois eu volto para você. Agora, Senhor, aqui sou eu e você agora. Se voltar aquele negócio, repreende, fica do diabo. Então fica aqui ligado com Deus e busca concentrar. Separa um tempinho para ouvir. Eu também gosto de pôr música. Alguns não gostam porque acham que vão dormir. Cada um faz como você se sente. Mas prepara o seu espírito para ouvir o Senhor. Vocês vão aprender como é precioso. Você ouve o Senhor todos os dias? Diga você, não. Não. Esses dias eu tive uma experiência dolorosa para mim. Dolorosa. Sabe por quê? Porque Deus me disse não. Gente, é bom ouvir o sim. E também é bom até o silêncio, porque você fica com a expectativa que vai acontecer ainda, né? Mas quando Deus disse não, esquece. Fiquei mal aquele dia. Senhor, eu fiz tudo que o Senhor mandou fazer, eu faço tudo certinho. Por que deu não? Ele disse, não. Não. Sabe quando o pai fala não e não explica para você? Foi isso que aconteceu comigo naquele dia. Doeu. Mas isso mostrou tanto o amor de Deus por mim. Mas tanto. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Na minha cabeça entende fácil. O coração não é tão fácil entender essas coisas. Mas eu entendi o tamanho do amor do Senhor. Sabe o que eu tenho que aprender? Me aquietar. Vale a pena, gente. Vale a pena. Segundo princípio.
Deixa eu correr, porque senão não vou conseguir acabar até 10h30. Segundo princípio, sobre oração, fundamento da oração. Gente, comunhão com o Espírito Santo. Não posso deixar de falar disso, porque isso aqui é, para mim, inegociável. Comunhão com o Espírito Santo. Ao que diz a palavra do Senhor, em 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Portanto, queridos, é através do Espírito Santo que vamos conhecer Deus, que vamos entender Deus, queremos receber a revelação do plano de Deus para a nossa vida pessoal. É na comunhão com Ele, é Ele que vai ensinar tudo, vai dirigir tudo, vai revelar tudo. Quando eu falo com o Espírito Santo, eu posso lhe perguntar, e muitas vezes eu pergunto, preciso saber o que o meu Pai deseja que eu faça hoje, por favor me revela, Espírito Santo, me esclareça, abre meu entendimento neste momento, revela-me o que o Senhor quer me revelar, que deseja me mostrar hoje. Porque se eu tenho um entendimento que o Espírito Santo que vai me revelar tudo, então eu tenho que estar ligado com Ele, comunhão com Ele, conectado com Ele. Eu conversar com Ele como eu converso com qualquer pessoa. Entenda bem que o Espírito Santo, Ele é Deus. É da terceira pessoa da Trindade. A gente fala terceira, pensa que é o último da escala dos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não é isso. Ele é Deus, Ele é igual ao Pai, Ele é igual ao Filho. Mas Ele tem uma diferença, porque Ele mora dentro de mim, mora dentro do seu coração, mora dentro de você. Então, quando eu tenho sentimento, eu posso conversar com Ele livremente. Eu falo tudo com Ele. E a gente tem que ter isso no coração. Nós precisamos entender que o Espírito Santo está por trás de toda a revelação de Deus para nós. Você não ouve e não entende as coisas de Deus por conta própria. Quem te revelou foi o próprio Espírito Santo que está em você. Ele que revelou isso. E o meio que Ele usa para revelar a Deus nada mais é do que através das Escrituras. Porque na palavra de Deus que eu conheço quem é Deus de verdade. Mas muitos de nós não entendemos a palavra do Senhor. Então como é que eu vou entender quem é Deus se eu não entendo a palavra do Senhor? Por meio do Espírito Santo. Paulo falou o seguinte aos Colossenses capítulo 3, verso 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Porque quando isso acontece, o Espírito Santo vem, e ele vem de alguma forma, ele me dá entendimento, conhecimento, revelação de quem é o Pai. De quem é o Pai? Então, se você se enche da palavra, você está oferecendo material para o Espírito Santo usar, para que Ele o guie a toda a verdade. Se você não se enche da palavra de Deus, então não espere revelação da parte de Deus. Não há como. É somente por meio da palavra de Deus, somente assim que as coisas vão acontecer. E a gente tem que estar aberto para isso. O Espírito Santo, Ele está aí para poder ensinar tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa está aqui. Eu não sei vocês, mas eu fiquei pensando nesses dias. Quando a gente vem para Jesus, o que acontece com a gente? A gente abre nosso coração para o Espírito Santo entrar dentro de nós. Aí a gente nasce de novo. A gente chama isso de conversão, né? Mas isso é um novo nascimento dentro de nós. É o Espírito Santo que entra e habita dentro de nós. Você já agradeceu ao Senhor porque Ele entrou em você? Já agradeceu a Ele porque Ele habita em você? Já agradeceu a Ele porque Ele derrama para você dons? Ele te enche dele mesmo. Ele te coloca pleno do Senhor dentro de você. Sabe, agradeça, porque quem faz é Ele. Se chama Espírito Santo. Ele é uma pessoa, se a gente pode dizer assim. Sabe por quê? Porque a gente pode entristecê-lo. Sabe quando a gente o entristece? Quando a gente está brigando um com o outro aqui, ó. Quando a gente não ouve a voz dele, a gente começa a brigar um com o outro, a gente entristece o Espírito Santo. A gente pode até blasfemar contra o Espírito Santo, ou seja, fazer algo que é imperdoável.
Sabe quando é que eu vou blasfemar contra o Espírito Santo? Quando eu ouvia hoje a voz do Espírito Santo, acato, e devagarzinho eu vou deixando de ouvir a voz do Espírito Santo. E devagarzinho vou deixando de ouvir, vou deixando de ouvir, vou deixando de ouvir. Daqui a pouco Ele que é o conselheiro, Ele que é o consolador, Ele que está sempre guiando a gente à verdade, Ele não tem mais força para poder falar com a gente, porque a gente fechou o coração para Ele. E a tendência minha depois disso que é, eu não quero mais saber do Espírito Santo, eu rejeito tudo que Ele está falando. Eu começo então a blasfemar, que é falar mal, é rejeitar, e a palavra do Senhor, quem faz isso está com um pecado imperdoável. Entenda bem isso, queridos. É sério. O Espírito Santo, Ele é Deus. Ele habita dentro de nós. Segundo princípio, então, da oração, é ter comunhão com Ele. Tenha comunhão com Ele. Terceiro princípio. Desenvolva sonhos e visões diante de Deus. Não entendi, pastor. Vou explicar para vocês. Desenvolva sonhos e visões diante de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Só a primeira parte diz o seguinte: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Assim como imagina, ou como vê a sua alma, assim ele é. Portanto, o que a gente vê afeta muito o que nós somos e o que a gente ora. Por isso, muitas pessoas olham para alguma coisa quando estão orando. Os que oram de olho aberto. Você ora de olho aberto ou não? Não? Pode orar, não é pecado não, gente. Pode orar. Pode orar de olho aberto e tal. Mas se você ora de olho aberto, mas fica desviando muito, então é melhor fechar mesmo. Fecha o olho e olha e fecha o olho. Mas não é pecado você orar, não. Mas quando você ora de olho aberto, o que acontece com você? Você procura algum lugar para você olhar. Você está na natureza, você vai procurar alguma coisa para você olhar. E você vai orar. A gente está focado em algum lugar na natureza, você olha para aquilo. Quando eu estou na igreja, eu olho normalmente para o teto. Não sei por que o teto, talvez eu quero imaginar o céu aberto, né? Os anjos descendo ali e tal. Não sei porque eu também já vi anjos descendo lá no teto, assim, eu olho para lá, focado para lá, né? Mas assim, para onde a gente olha, afeta muito a nossa oração. Quando Deus chamou Abraão, ele disse o seguinte para Abraão: Abraão, vou te falar uma coisa. Eu tenho uma promessa para você. De você vai sair uma grande nação. Abraão disse: beleza, entendi. Mas com um tempinho, Senhor, eu já estou velho. Aí Deus disse: tá bom, sai da sua tenda, vai aqui para fora. Olha para o céu. Olha a quantidade de estrelas que tem ali. Assim vai ser a quantidade dos seus filhos. Imagina assim, filhos, coitada da esposa, né? Mas na verdade o que estava querendo dizer, somos descendência. Mas Deus fez ele olhar para o céu para entender a profecia que ia se cumprir na vida dele. Depois de um momento, Deus mandou Abraão andar e subir no morro. E disse assim: olha toda essa terra. Tudo isso aqui eu vou dar para você. Essa aqui é a terra de Canaã, que eu prometi e estou prometendo dar a todos aqueles que serão sua descendência. Gente, você imagina Abraão falando com Deus, olhando para o céu e olhando para a terra. Porque ele vai orar imaginando aquilo acontecendo, porque Deus falou e mostrou e pediu assim: olha para esse lugar. Esse lugar revela aquilo que vai ser cumprido através da sua vida. É a terra, é o céu, as estrelas. Pensa, Deus fez isso com Abraão, por que Ele não pode fazer comigo, com você também? A gente pode pensar tantas coisas, né? O profeta Daniel, que é um profeta que eu tenho um cuidado, um carinho muito especial. O Daniel tinha um costume de orar 3 vezes por dia. Pensa no homem que gostava de orar e falar com o Pai, orava 3 vezes por dia. Agora, aonde ele orava? Não sabemos como ele orava, mas aonde ele orava? Ele abria a janela do seu quarto, colocava um tapetinho no chão, e ele olhava em direção aonde estava a cidade de Jerusalém. E ali ele orava. Eu imagino que ele imaginava Jerusalém, imaginava a casa de Deus, e ele olhava olhando para lá, gente. É lá o foco.
porque lá simbolizava onde Deus habitava e falava com as pessoas. E isso era a imagem de Daniel. Ele estava orando todos os dias dessa forma, olhando para um lugar, sabendo onde está aquele lugar e sabendo o que tinha lá. A gente tem que orar de forma diferente. Imagine Isaías. Isaías, quando entrou no templo e teve aquela visão tremenda com o Senhor, viu o trono, viu o Senhor, viu os anjos, querubins, e viu tanta coisa acontecer. Imagina a partir daí como é que foi a oração de Isaías, querendo sempre entrar na igreja e ter a mesma experiência, olhar de novo e ver de novo. Aquilo devia ser algo que motivava Isaías a falar com Deus, porque ele sabia aonde, para onde tinha que olhar. Para onde tinha que olhar. Aí eu quero trazer um pouquinho para a gente nisso, como estratégia de oração para a gente. Vamos pensar um pouquinho aqui. Às vezes você quer orar por alguém que não conhece o Senhor Jesus, ou que está desviado, ou que precisa de uma direção de Deus. O que você tem que fazer? O que esse princípio aqui me ensina que a gente tem que fazer? Que a gente tem que pedir: Senhor, me mostra como o Senhor vê essa pessoa. Me mostra como o Senhor quer que eu veja essa pessoa, para que assim eu possa orar como o Senhor quer que eu ore. E aí a minha oração vai ser de forma diferente. Imagina, você conhece uma pessoa que está desviada, ou que não conhece o Senhor Jesus, e Deus te mostra: olha, eu vejo ele já falando comigo, ajoelhado no quarto. Eu vejo ele já lendo a palavra de Deus. Eu vejo ele ir pegando a Bíblia, indo para a igreja, pegando o celular, indo para a igreja. Eu vejo ele indo para o grupo pequeno. Imagina Deus te mostrando essa pessoa que está orando para a salvação, agindo assim. Como é que vai ser a sua oração? Sua oração vai pegar fogo, porque você quer Deus, faz isso acontecer logo. Mesmo que não aconteça, faz isso acontecer logo, porque eu quero que a salvação chegue no coração dele. Se o Senhor está vendo assim, então eu também quero ver. Então o Senhor abençoa ele, abençoa o coração dele, que ele se abra para o Senhor, sabe, que ele abre o coração para ouvir a palavra de Deus através de alguém. Usa o pai, a mãe, o tio, o avô, usa quem quiser, para que ele possa ter o coração assim, e a gente possa muito em breve ir junto para a casa de Deus, possa muito em breve estar orando junto. Imagine como pode ser a oração. Esse é o princípio de você orar com visão e sonhos, buscando de Deus: Senhor, como o Senhor está vendo aquela pessoa? Deus pode te revelar. Deus pode te revelar. Vamos pensar outra situação. Talvez você é empresário. Temos alguns empresários da igreja. Está vivendo um momento difícil na empresa. Talvez pouco trabalho, talvez crise financeira no trabalho. O que esse princípio me ensina para orar? Peço ao Senhor: Senhor, me mostra como o Senhor está vendo a minha empresa. Prepara para Deus mostrar. Como Deus está vendo a sua empresa. Aí Deus pode mostrar. Aí você vai lembrar de uma palavra para Deus: Senhor, a tua palavra fala que o Senhor quer o meu bem, e que o Senhor tem palavras de prosperidade para a minha vida. É o que ele falou na carta, lá no livro de Jeremias. O Senhor tem um bem para a gente, tem promessa para a gente de prosperidade. O que eu tenho que fazer? Senhor, se o Senhor está vendo assim a realidade da minha empresa. Aí Deus começa a mostrar assim: imagina, eu estou vendo agora muitas pessoas contratando você. Eu estou imaginando você agora, estou vendo muitas pessoas querendo chamar você para o seu trabalho, o seu serviço. Você está ajudando mais pessoas. Imagina, sabe, Deus começa a querer o seu bem. E o seu bem você te dá mais trabalho, porque você está orando para o seu trabalho. Aí Deus começa a abrir portas novas para você, e você fala: yes, Deus mostrou e está cumprindo a vontade dele. Você está orando diferente, porque Deus abriu os seus olhos para saber como é que ele vai agir na sua vida. A gente às vezes quer resolver problemas de empresa do nosso braço, do nosso jeito. E entenda o segredo da oração. Ele pode modificar a sua empresa, o seu negócio, pode modificar a sua vida. Pastor, isso é pensamento positivo? Não, isso é palavra de Deus. Não acredito. Tá bom.
Experimente. Tente. O Eberson e a Paula compartilharam aqui. Estavam fazendo o quê? Buscando Deus. Deus proveu? Proveu. Ele pode fazer o mesmo com você também. Se o seu problema talvez seja problema financeiro, eu digo a você, primeiramente, seja fiel ao Senhor com o seu dízimo e suas ofertas. Porque isso é princípio de Deus. Quando a gente não cumpre o princípio do Senhor, não quer esperar que Deus possa cumprir promessa para você. O princípio do Senhor é: seja fiel. Seja fiel ao Senhor com as suas ofertas, com o seu dízimo. Seja fiel de verdade. Agora, se você está sendo fiel e o problema continua ainda na sua vida pessoal, é melhor fazer 3 orações por dia. Algum jejum um pouquinho maior. Não, estou brincando. Você poderia pedir: Senhor, me mostra como é que o Senhor está vendo a minha vida. Minha situação financeira está assim. O que o Senhor quer me mostrar para que eu possa orar dessa hora? Permita o Senhor te mostrar como Ele quer que você caminhe com as suas finanças. E comece a orar baseado nisso. Entenda, queridos. Se você começar a orar dessa forma, algo vai gerar diferente no seu coração. A sua oração não vai ser mais essa: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Vai ser: Senhor, se assim vai acontecer, eu já quero te agradecer, porque o milagre está chegando na minha vida. Entende a diferença? Terceiro princípio que a gente tem que entender, queridos, é que a gente pode orar com o princípio de sonhos e visões. E olha, quem mais ensinou isso é o Dr. Cho. Um homem que começou um ministério dos anos 50, com algumas mulheres em oração durante a semana. Ele ficou com tuberculose, quase veio a morrer. Não tinha 20 pessoas na igreja quando ele começou. Dali, cresceu, porque ele começou a orar com esses princípios aqui. Antes dele morrer, a igreja dele tinha mais ou menos 900 mil pessoas. Empresas que já tinham escritórios em Nova York, no Japão, na Europa e na Coreia. Abençoando não sei quantas mil pessoas. Sabe por quê, queridos? Princípio de oração. Ele começou o ministério dele. Ele sentiu que precisava abrir um lugar para levar o povo de Deus a orar. Sabe onde essa pessoa conseguiu? Ele comprou um terreno perto de um cemitério, quase na divisa com a Coreia do Norte. Olha o lugar onde ele comprou. E esse lugar virou uma montanha de oração. Fez buracos, grutas, e foi fazendo várias. E o que aconteceu? As pessoas iam para aquele lugar, sabe para quê? Para orar. Então, se você queria cura, vá lá na montanha da oração. Não que a montanha pudesse resolver todos os seus problemas, mas quando você vai lá, seu coração está aberto para poder seguir os princípios de oração que Deus quer que ensinou aquele povo. E isso ele passou. E ele testemunha de muita experiência de conversões, de mudanças, de milagres que Deus fez. Quarto princípio. Quarto de guerra. Quarto de guerra. Tenha na sua casa um quarto de guerra. Olha o que fala Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós precisamos entender que a oração, ela identifica, mostra para a gente a estratégia do mal.
Quando eu estou em comunhão com o Senhor, quando eu estou entendendo as coisas espirituais, onde está Jesus? Está acima das regiões celestiais. Onde está o diabo? Nas regiões celestiais também. A gente tem que entender que Deus está acima disso. Então, para que eu possa superar toda a estratégia do mal, eu preciso estar ligado com quem está acima da ação do diabo, que é o próprio Senhor Jesus. Eu preciso entender que isso significa lutar, gente. É lutar, é guerrear. Como é que eu luto com uma guerra? Não é brigando com o irmão, brigando com a esposa, brigando com o marido, brigando com os filhos. Não são as pessoas a causa das nossas brigas maiores, mas é a ação do inferno levantada para tentar desestabilizar a gente. Às vezes o que vai atacar você, destruir sua casa, tentar destruir sua família, acabar com seus relacionamentos, entenda bem, não é o outro, não é a outra, mas é o diabo. Não acredita? Tudo bem. Mas ele está aí, perto de você, está vendo ali? Ele está aí, atrás nas suas costas, está vendo? Está vendo aí? Olha para trás, ele está atrás de você. Não olha, não, você vai ver seu irmão, vai achar que seu irmão é o capeta. Não, Mas entenda bem, queridos. O diabo, ele está andando, procurando uma forma de tentar desviar a gente do propósito. Desestabilizar a nossa paz. Como é que eu luto essa guerra? Como é que eu luto contra isso? Gente, não é contando até 10, contando até 100, mas é você entrando no seu quarto secreto, ali falando com o Senhor. Porque quem vence essa luta não é você. Porque no seu braço você não consegue vencer o diabo. Ele é invisível. Mas é Deus. Mas quando eu estou ligado com Deus, ligado com a palavra de Deus, eu consigo combater toda a ação do mal. Eu consigo entender toda a estratégia do inferno para me desestabilizar. Eu começo a compreender como ele está agindo. É na oração, é no joelho, é clamando, é chorando, sabe, pedindo: Senhor, me ajuda, socorre. É lá no momento que você está clamando: Senhor, a situação está assim, eu estou brigando com essa pessoa, eu estou brigando com aquela outra pessoa, Senhor, eu estou com ressentido, sabe, Senhor, está difícil para mim. Vai para o quarto secreto, ele entra uma guerra com o seu coração, mas diante de Deus. E ele vai começar a trazer paz ao seu coração, vai saber, agora assim que você vai conseguir vencer. A estratégia para combater toda a ação do diabo não se consegue no seu braço, na sua inteligência. É revelação da parte de Deus. E como se consegue isso? Intimidade com Deus e com a palavra de Deus. Entenda? Assim que funciona com o Senhor. A arma, estratégia de oração, entra no seu quarto de guerra. Está difícil no casamento, está difícil na escola, está difícil com os amigos, está difícil nos relacionamentos no trabalho, onde for. Gente, segredo, vai para o quarto secreto e vai orar ao Senhor. Diga para ele: Senhor, está difícil. Me mostra o que eu tenho que fazer. Mas fica lá um tempo. Leia a palavra de Deus incansavelmente. Peça para que Deus te ensine o caminho para poder vencer isso. Ele vai te dar estratégia para isso. Amém, queridos? Quinta estratégia. Estou acabando, falta pouco. Quinta estratégia: manter um registro específico das orações. Isso a gente é ruim. Isso a gente é ruim. A Bíblia, ela mostra o livro de Salmos com 150 salmos. Uma boa parte delas são do rei Davi. São salmos que são grandes orações e grandes cânticos que ele escreveu. Davi registrava suas orações. Sabe para quê, queridos? Para lembrar delas depois. Sabe para quê? Para que eu possa no dia seguinte falar assim: eu já orei isso aqui ontem. Ainda não aconteceu. Eu continuo pedindo: Senhor, estou precisando disso aqui. A situação está aqui, está essa. Agora você imagina, você orou aqui hoje, escreveu.
Daqui a 10 dias você volta, Senhor, volta a folha, você pega lá assim, Deus, obrigado, porque isso já foi resolvido. Olha como fica o nosso coração quando você ouve lá atrás o que já aconteceu e você orou por aquilo. E isso faz crescer a sua fé, gente. Entenda bem isso. Faz crescer você entender a vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor ela vai encher o seu coração de convicção de que aquilo que você fez foi em consonância com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que faz a gente crescer em fé. Mas escreva, queridos, escreva. Eu poderia citar aqui o Salmo 17, o Salmo 86, sabe? São orações que Davi registrou e que são bênção para a gente. Portanto, registre suas orações. Saiba quando você orou, o que você orou, por que você orou. Anote tudo, crie esse hábito. Isso é saudável para todo mundo. Entenda? Isso vai ser bênção para a sua vida espiritual. Sexto princípio, vou correr aqui porque já são 8h35. Sexto princípio fundamental da oração. Louve a Deus antecipadamente. Antecipadamente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18 diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui Paulo não está falando o seguinte: deem graças por todas as circunstâncias, mas em todas as circunstâncias. Portanto, acontecendo ou não acontecendo, o que está passando, entenda bem, Deus continua sendo soberano sobre a sua vida, ajudando a guiar a sua vida, sendo bondoso com você de manhã, de tarde e de noite, sendo misericordioso com você de manhã, de tarde e de noite, e por onde, o que acontecer com você, com a segunda que você vai passando, entenda, Deus está com você, e o texto diz, em tudo, deem graças em todas as circunstâncias, seja acontecendo ou não acontecendo ainda. Entenda, assim que a gente tem que aprender, e a oração é uma forma que eu vou expressar minha gratidão ao Senhor pelo que já aconteceu ou por aquilo que ainda não aconteceu. E o último princípio: orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 diz: orem continuamente. Eu vou dividir com vocês aquilo que eu tenho aprendido e tenho feito esse tempo, de um tempo para cá, que Deus tem me ensinado algumas coisas através da comunhão com Ele. Quando a gente entende que nós somos um com o Senhor, a gente caminha em intimidade com Ele. Gente, eu posso ir para o trabalho, eu posso ir para uma festa, eu posso viajar, eu posso passear, eu tenho certeza que Ele estará e está comigo o tempo inteiro. Certo? Por isso, como tem que ser minha oração todos os dias? Senhor, hoje eu tenho que trabalhar. Não é tão legal, mas eu tenho que trabalhar hoje. Alguns vão gostar de trabalhar. Quem gosta de trabalhar aqui? Deixa eu ver. Acho que a maioria não gosta de trabalhar. Tudo bem, tudo bem. Vamos tirar essa parte aqui. Imagina que eu tenho que trabalhar. Glória a Deus, amém. Trabalho que traz comida para casa. Ou, Senhor, eu tenho que ir naquela festa com a minha esposa hoje. Legal. Agora imagina você orando assim ao Senhor no seu trabalho, ou viajando, ou na festa que você for, ou na escola que você for. Você poderia dizer assim ao Senhor: Senhor, em qualquer momento do dia, onde eu estiver, estou pronto para atender o seu chamado. Se eu quiser me chamar, eu paro o que eu estou fazendo para conversar contigo. Esse é um segredo que a gente tem que aprender com o Senhor. Jesus era assim. Se o Pai quer falar, para. Ou perdeu o trabalho, Ele te arruma outro.
Entenda? Eu estou, aonde for, Senhor, se você quer me chamar para conversar, pode chamar. Pode chamar. Eu lembro algumas vezes, quando eu era adolescente, estava com meus pais, a gente ia comer, ia almoçar. Normalmente eu lembrava que era no hora do almoço, normalmente. Eu estava morrendo de fome. E meu pai às vezes orava e demorava na oração. E eu já meio com garfo e faca na mão, assim, já esperando ele acabar para pegar e comer. Mas o que mais me deixava agoniado, gente, diga a vocês, é quando a gente estava orando, meu pai desembestava a rir no meio da oração. E eu falei assim, agora acabou mesmo, agora eu não vou comer, vai demorar. E meu pai agora está ouvindo o Espírito Santo, agora ele vai parar, eu vou ter que ficar esperando ele falar com Deus, eu falar com ele, e eu vou ficar agora morrendo de fome. E eu lembro disso, meu pai saía para orar no banheiro, para rir no quarto, e eu assim, posso comer, não posso comer? E meu pai lá. Gente, eu quero viver assim também. Se ele chamar, paro. A comida pode esperar. O meu trabalho pode esperar. O que eu estou fazendo pode esperar. Pode. Existe uma ordem maior. Imagina o Espírito Santo chamar você para falar com ele na hora do seu trabalho. O que você vai fazer? Agora eu não posso, Deus. Segredinho de crente. Melhor você ouvir. Melhor você atender. Deus pode estar querendo usar você para falar com o seu companheiro de trabalho. E pode ser a última chance do seu companheiro de trabalho. Ele pode querer falar através de você para dar o recado para ele. Pode fazer isso. Eu vou pegar de supetão aqui agora, de surpresa, uma pessoa, não está preparada, porque não avisei antes, mas eu quero chamar aqui o Alex aqui na frente. Eu vou pedir para o Alex testemunhar um pouquinho do que aconteceu com o irmão dele. Vale a pena ouvir, tá bom? Aguenta? Graça e paz, igreja. Eu, de fato, não estava preparado para esse momento. Mas eu vou tentar resumir a história, né? Eu fiquei grato, depois, obviamente, que eu conversei com meu irmão na segunda-feira. A gente está conversando bastante ultimamente. Eu liguei para ele e eu falei, como é que você está? O Dedé, eu tenho 2, desculpa, gente. É o que mora aqui, é o mais velho. E como é que você tá? Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí a gente começou a conversar, ele falou assim, cara, tudo acontece por uma razão. Né? A gente chegou nesse ponto na conversa, aí eu, ok. E qual que é o motivo, né? Ele falou, cara, eu sofri um acidente de caminhão. Meu irmão agora ele tá dirigindo caminhão, sofri um acidente de caminhão, mas eu tô bem, foi tranquilo, não foi nada fora do normal, não. Eu falei, ok, e aí? Ele falou assim, cara, foi uma experiência incrível que eu tive. Calma, pastor, eu tô chegando. Eu tô na conversa, calma. Experiência incrível que eu tive. Eu falei, por que, mano? Como é que você pode me falar que um acidente foi bênção na sua vida? Ele falou, cara, recentemente, eu tô querendo voltar para a igreja. Eu e minha esposa e minha família, a gente está tomando essa decisão. E a gente foi numa igreja domingo agora. E foi uma igreja meio diferente, né? Exatamente. Bem nos dias de hoje, o pastor usou Twitter para pregar e tal. E eu não estou acostumado com isso, né? Mas foi muita bênção a igreja.
E no final do culto, o pessoal chegou, cumprimentou eu, minha esposa, minha família, né? E ofereceram cursos, tinha curso de mulher, tinha curso para homem, curso para casais. E falaram com a gente pra gente fazer também, que seria uma boa. Aí a Samantha veio conversar comigo, a Samantha é a esposa dele. E eu só virei para ela e falei assim, olha, não me leve a mal, mas eu só quero vir na igreja, sentar, ouvir a pregação, levantar e ir embora. Eu não quero participar, eu não quero fazer isso mais, de estar servindo, isso não é comigo. E ela não insistiu, né? Ela aceitou, aí pulou para a segunda-feira do acidente. Aconteceu que ele teve um acidente, aí ele parou o caminhão, tudo tranquilo, ninguém sofreu nada, não foi nada muito sério. Mas uma pessoa que estava lá e viu o que aconteceu, parou o carro e foi ver meu irmão. Falou, pô, você tá bem? Como é que você tá? Você tá tranquilo? Ele falou assim, não, meu irmão, tô bem, eu tô de boa, né? Só tô meio apavorado aqui, tentando resolver a situação aqui agora, o acidente acabou de acontecer. E essa pessoa era uma pessoa que falava em espanhol, chegou para ele e falou assim, você é cristão? Isso logo depois do acidente. Ele falou assim, cara, sou, mas eu não sou praticante, né? Eu não tenho essa liga com Deus, não. Aí o hispaninho chegou perto dele, colocou a mão no ombro dele e falou assim, Deus está te chamando e pode servir, não tem problema não, pode ir a fundo, pode se envolver. Aí pegou meu irmão de surpresa e, novamente, o meu irmão no telefone falou assim, cara, eu vou usar a palavra esquisito porque é a melhor palavra que eu consigo pensar agora. E depois que ele falou isso, ele orou por mim e tirou do bolso um celular. Ele falou assim, eu geralmente não faço essa rota, eu não passo por aqui. Mas Deus falou para fazer essa rota aqui hoje, eu estava fazendo. E no caminho, eu indo para o trabalho, eu vi um caminhão igual o seu. E o Espírito Santo falou assim para mim, tira uma foto desse caminhão, porque atrás tinha uma mensagem, Deus está em todos os lugares, tinha uma mensagem de Deus no caminhão. Ele tirou a foto. E naquele momento o Espírito Santo falou com essa pessoa, você vai usar essa foto para mais tarde. Então aconteceu o acidente, e ele tirou do bolso, mostrou para o irmão e falou assim, olha, e o Espírito Santo falou que isso que está acontecendo aqui ia acontecer hoje, e ele pediu para te mostrar essa foto, que foi a foto de que Deus está com ele, exatamente o caminhão que o meu irmão dirige. Então, o meu irmão no telefone, não tem como falar que é muita coincidência, uma coisa acontecendo com a outra, mas tudo acontece por uma razão. E um acidente foi bênção na minha vida. E da igreja. E ele vai na igreja amanhã. Ele me ligou hoje e falou, mano, eu preciso pegar um fogão, tem como você me ajudar? Eu falei, cara, hoje eu tenho na igreja, se quiser a gente pode ir amanhã de manhã. Ele falou, cara, amanhã de manhã não dá, amanhã de manhã eu tenho igreja. É isso. Obrigado, Alex. Queridos, orar sem cessar significa estar conectado com o Senhor. Comunhão com Ele constantemente. Não é você ficar orando toda hora, mas estar em conexão com Ele. A hora que Ele chamou, eis-me aqui, Senhor. Para mudar a rota, estou mudando. Para fazer aquilo, estou fazendo. Porque o Senhor tem uma direção para mim. Quem tem esse entendimento, está começando a entender os princípios da oração. 7 princípios simples, que só precisam ser colocados em prática. Quem vive assim, vive com grandes experiências de vitórias com o Senhor. Não significa não ter lutas, não significa que Deus vai responder todas as suas orações o tempo inteiro, não significa que você vai ouvir Deus o tempo inteiro, não. Não é isso. Mas sua vida se torna diferente. Não somente para você, mas para quem está ao seu redor também. Você vai ser bênção para quem está perto de você.
Deus vai usar muito você. Vamos ficar em pé, por favor, queridos. Vamos ficar em pé. Eu fecho os seus olhos e eu pergunto a você como é que está a sua comunhão com o Pai. Como é que está a sua comunhão com o Espírito Santo? Como é que está a sua comunhão com Jesus? Se estiver boa, pode melhorar. Se não estiver tão bem, pode melhorar. Esse é um dia que o Senhor está te chamando de volta para um relacionamento mais próximo com Ele. Como eu falei no começo, eu tenho aprendido a ter uma maior intimidade com o Senhor através de conversas. Um maior entendimento com a palavra de Deus, porque é maior tempo de conversa com o Pai, com o Espírito Santo. E isso a gente constrói diariamente. Não é da noite para o dia. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu quero desafiar você nesta noite. Para você abrir o seu coração e dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso ter uma maior intimidade contigo. Eu preciso mais de Ti. Minha vida está assim. E eu sei que somente o Senhor pode mudar. Somente o Senhor pode melhorar. Somente o Senhor pode fazer algo mudar na minha história. A minha esperança é o Senhor. Eu quero te convidar a você a orar nessa hora. Aí onde você está? Você abrir o seu coração para Deus e falar: Senhor, a minha situação está assim hoje. Essa semana foi assim para mim. Compartilhe com Ele, fale com Ele. Dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Diga a Ele. Exponha a Ele. Não tenha vergonha de dizer, às vezes está triste, está decepcionado. Não, fale com Ele abertamente. Ele está aqui para ouvir você. Ele está aqui para abençoar você. Ele está aqui para poder demonstrar amor por você. Ele está aqui para poder aguardar você. Deus, aqui estão os teus filhos. Os filhos que têm um coração em Ti, Pai, que amam o Senhor, querem viver para o Senhor, Pai. Mas eu quero pedir, Espírito Santo, que de uma forma muito especial, muito personalizada, possa tocar em cada um dos teus filhos e filhas nesta noite aqui, de uma forma tal que possa gerar neles fome, sede de uma intimidade maior contigo. Gera isso neles, Pai, porque o Senhor é água viva. Do nosso interior vai fluir rios de água viva, porque o Senhor vai estar com a gente. E eu te peço, Espírito Santo, por favor, se existe algum tipo de bloqueio no coração dos teus filhos nesta noite, que esse bloqueio seja ele para algum tipo de ressentimento, ou alguma mágoa, algum problema que está acontecendo, eu quero pedir, Pai, por favor, que isso seja quebrado agora em nome do Senhor Jesus. E que o bálsamo do amor do Senhor, o bálsamo do teu refrigério, da tua força, Pai amado, seja derramado sobre esses teus filhos nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nada afaste, distancie ou prejudique a comunhão dos teus filhos com o Senhor, Pai. Se for pecado, que seja confessado o pecado ao Senhor, para que possa voltar a ter essa intimidade livre com o Senhor, Pai, sem nada os impedindo. Faça isso com cada um dos teus filhos nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Pai, que haja uma igreja sedenta por intimidade com o Senhor, sedenta por palavra de oração, para orar mais ao Senhor, falar contigo, para melhorar a qualidade de vida deles, no trabalho, em casa, na escola, onde for, porque o segredo é o que o Senhor fala para eles fazerem, Pai. Então que eles possam ter entendimento e possam viver assim diariamente, Pai. Se tiverem lutas entre pais e filhos, mostra, Senhor, para eles.
que muitos pais possam entrar no quarto secreto, Pai amado, quarto de guerra, e possam lutar pela salvação da filha, salvação do filho, possam lutar pelo resgate daquele ou daquela que estão longe. Faz isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se existe uma luta grande em casamentos, Pai, agora em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero pedir, libera a palavra de graça, de poder sobre os teus filhos nesta noite, e que eles possam clamar a Ti com tamanha força, se entregar a Ti, se render a Ti, sabendo que o Senhor está na frente, que o Senhor vai arrumar uma forma de dar sabedoria para eles, como lidar com isso e como mudar o ambiente das suas próprias casas, em nome do Senhor Jesus, Pai, e que nenhum mal possa crescer e continuar crescendo no coração do Teu povo nesta noite. Faz isso, Pai, com cada um de nós, com nossas famílias, com nossas casas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Libera a Tua graça, a Tua unção, o Teu amor sobre o Teu povo, que a paz do Senhor seja no coração deles, Pai, que o amor do Senhor inunde o coração e a mente dos filhos, dos jovens neste lugar, em nome do Senhor Jesus, Pai, que seja um tempo de vida nova contigo, em nome do Senhor Jesus, Pai, que isso não fique apenas no quarto secreto, na vida deles pessoal, mas que isso possa irradiar mudança de comportamento na escola, no trabalho, no dia a dia, onde estiver, e possa trazer vida às pessoas próximas deles, em nome do Senhor Jesus, Pai. Faz isso, Senhor, com o Teu povo neste lugar, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, amém e amém. Agora eu gostaria que a gente fizesse mais uma outra coisa. A gente aprendeu aqui um princípio de sonhos e visões. Eu queria desafiar você nesta hora a você pensar numa pessoa que não conhece Jesus ainda, a pensar numa pessoa que está longe do caminho do Senhor, ou que se desviou. E você vai orar agora e falar: Senhor, me mostra como o Senhor vê essa pessoa agora. Me mostra como o Senhor vê essas pessoas. Feche os seus olhos e agora ora por essa pessoa. Peça para que Deus possa mostrar a você. Me mostre. Se é para salvação, quem sabe Ele vai te mostrar algumas coisas. Quem sabe vai mostrar Ele orando, Ele voltando para casa, voltando para a família, com um coração diferente. Se por acaso você não recebeu nenhuma direção de Deus de como Ele está vendo essa pessoa, mas eu quero pedir que você comece a orar agora e pedir: Senhor, por favor, essa pessoa precisa de salvação, precisa de restauração, de reconciliação. Então eu quero pedir, Senhor, agora em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas, a gente possa ver, Senhor, essas pessoas voltando o coração para Ti. Abre os seus olhos para que você possa orar nesse sentido por essas pessoas nesta noite, para que você possa enxergar essas pessoas buscando a Deus, possa enxergar essas pessoas orando ao Senhor, possa enxergar essas pessoas indo à igreja, possa enxergar essas pessoas modificando o coração em relação a algum relacionamento, enfim, ore para essas pessoas nesta hora. Eu creio que é uma liberação de Deus para que haja salvação a partir de nossas orações nesta noite. Esse ano é um ano de obras maiores, e pode acontecer quando a gente começar a orar por algo que Deus está revelando através de pessoas que a gente conhece. Deus faz isso, Deus faz isso. Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, se existem pessoas aqui no nosso meio, Pai, que estão lembrando de parentes, de amigos, vizinhos, que estão longe do caminho do Senhor, eu quero pedir, Pai, por favor, alcance essas pessoas com salvação, Pai. Eu gostaria, Senhor, que o Senhor revelasse o Teu povo, como o Senhor está vendo essas pessoas nesta hora. Talvez muitos desses estão vivendo com uma angústia grande no coração. E eu quero pedir, Pai, nesta hora, que o Senhor levante os Teus filhos para orar, ó Deus, por
para que a luz de Cristo entre no coração dessas pessoas nesta hora. Talvez essas pessoas estão amarguradas, vivendo lutas grandes no casamento. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor levante a tua igreja, o teu povo neste lugar, esse irmão ou essa irmã, para que possa orar pela restauração do Senhor na vida do coração dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Às vezes alguém que você está lembrando, que Deus está lembrando que você está vivendo com drogas, mexendo com drogas, está longe do caminho do Senhor. Agora Deus quer talvez te levar a você orar por essas pessoas, para que essas pessoas possam largar esses vícios e voltar os corações para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abre a mente do teu povo, abre a visão do teu povo, abre a visão do teu povo, Senhor, para que possa levantar aqui um exército, Senhor, de intercessores, clamando pela salvação de milhares de vidas. Que a gente possa aplicar esses princípios de oração, Senhor, no nosso dia a dia. E a gente possa ver muito em breve muitas coisas acontecendo no nosso meio. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A obra é do Senhor e quem faz essa obra é o Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo. Nos enche, Senhor, com a tua bênção, com a tua paz. Em nome do Senhor Jesus. Pode pôr essa música aí. Pode. Vamos cantar, igreja. Esperança da terra, e eu não sou mais meu. Sim, Senhor, esse é o nosso coração. Eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. Trigo esmagado, vinho novo e pão. Oh, aleluia. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Obrigado, Jesus. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. É o que nós queremos ver, Senhor. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Essa é minha promessa, essa é a minha
Obrigado, Senhor, por esta noite. Nosso amor por Ti não será um segredo, Senhor. Nosso compromisso contigo, Senhor, é na intimidade contigo, é permanecer em comunhão com o Senhor, mas também, Senhor, sinalizar esse amor às pessoas ao nosso redor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Pai, para abençoar os irmãos, para levá-los a conhecer a Ti, Senhor. Usa-nos para clamar para as pessoas. Usa-nos, Senhor, para demonstrar amor às pessoas, para abraçar as pessoas, para ajudar essas pessoas, Pai amado, nas suas vidas, e em especial para que possam entregar suas vidas ao Senhor, Pai. Ajude-nos a fazer isso diariamente, Pai. Por favor, faz isso, Pai, conosco. Espírito Santo, olha aqui a Tua igreja. Leve-nos a viver isso plenamente todos os dias de nossas vidas. Obrigado por Tua palavra nesta noite, pelo Teu cuidado, obrigado por Teu amor por nós. Leva-nos em paz mesmo, Senhor, para nossas casas. Em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Até o próximo sábado lá na igreja na Zion, lá em Marlboro.